Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie Delu, especialista em bolos pintados, e no vídeo de hoje eu vou fazer o tema da Jasmine, que é a princesa do Aladim, mas com esse toque um pouquinho mais adulto, não tão infantil, que é para um 15 anos. Então a gente não tem aquela pegada tão infantil, tão desenho animado, mas com essas cores, brincando aqui com esse ar um pouco mais indiano, com as cores, o dourado. E eu vou ensinar o passo a passo de como fazer toda essa aquarela de fundo e todas as mandalas. Então, aproveita, dá logo like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque todo domingo tem um vídeo novo aqui para vocês com várias novidades. E não esquece também de dar uma olhadinha lá no meu Instagram, lá tem sempre novidades, esse bolo também está por lá. Então, dá uma olhadinha, confere lá, history, enfim, tem sempre novidade. Então, me segue lá também. E no TikTok também tem sempre novidades, vídeos toda semana, vídeos interativos. Inclusive, esse bolo também está lá, junto com a decoração da festa. Então, não esquece, segue lá que é super divertido. E agora, deixa de papo e vamos trabalhar. Muita gente me pergunta a respeito de corante e eu normalmente uso esses que são importados, são da Edible Art. Para mim eles têm um melhor acabamento, mas hoje, como muita gente me pede, eu vou usar esses nacionais da Mix, esses soft gel, e eu vou depois falando quais são as cores que eu estou usando. Então, para começar, hoje eu vou fazer primeiro o fundo. Então, eu vou misturar aqui o azul com verde-limão, o azul normal mesmo, tá? O azul anil, com verde-limão e vou diluir bastante no álcool de cereal e vou botar também um toquezinho do branco, porque aqui o efeito que eu quero é um turquesa. Então, olha, tá bem carregado, com bastante tinta, e eu vou pintar o bolo todo. E eu venho nesses movimentos circulares para ficar realmente com esse ar. Eu venho aqui, olha, até botei mais álcool, o álcool estava um pouquinho mais carregado no verde, mas não tem problema, que eu quero ele manchadinho mesmo, com o efeito de aquarela. Então eu não quero a linha retinha assim, tá? Então eu venho aqui com movimentos circulares e eu vou pintar o bolo todo. E pode caprichar no álcool, e não tem problema se ficar a marca do pincel. Nesse ponto do aquarelado fica bonito a marca do pincel, tá? E eu tô pintando aqui em cima também da mesma forma. Eu vou pintar mais ou menos até aqui a metade e daqui para baixo eu vou mesclar com outros tons também. Então aqui para baixo eu vou colocar o tom mais pro rosado e pro roxo e também um toquezinho de azul marinho. Normalmente eu faço fundo depois, mas como hoje realmente são formas, silhuetas que ficam sobrepondo esse fundo, não tem necessidade, a gente pode fazer aqui, você pode perfeitamente pinta todo o fundo como eu estou fazendo e aí depois sim começam as imagens. E aqui eu estou usando um pincel que é o 16, mas se você tiver algum maior, inclusive, do que esse, pode usar maior, tá? E aqui é importante trabalhar com bastante álcool de cereal exatamente para não criar manchas. Então, o álcool ele vai fazer a transição de uma parte da outra aqui. E esses movimentos circulares também ajudam a gente misturar melhor a tinta e não ficar marcado. Então a gente vem assim por cima e tá vendo? Tem uns lados mais claros, outros mais azulados, outros mais esverdeados. Aqui a ideia é realmente ficar misturado. Agora eu vou misturar um pouquinho de um rosa cereja com lilás e também mesclando com esse fundo. Então, novamente, bastante álcool e vou começar aqui a misturar. Eu venho inclusive com outro pincel com a cor do fundo de cima para misturar uma cor na outra, fazer essa transição. Olha, em alguns pontos a gente sobe e depois vem aqui misturando para fazer a transição. E eu venho trazendo aqui para baixo, sem esquecer do álcool e também, olha, com o azul marinho. Então eu vou misturar o lilás com o azul marinho
Em alguns pontos eu subo mais o lilás, em outros eu vou subir o azul marinho. Sempre lembrando de misturar com a cor de cima para fazer a transição e realmente interagir uma cor na outra. Então, repara que eu estou trabalhando com os dois pincéis. E aqui eu estou cobrindo também a tábua, tá? Aqui o importante é cobrir todo o bolo. Então, eu já posso botar mais um toquezinho do lilás aqui. E todas essas cores que eu tô falando são dos corantes da Mix, ok? Então, aqui eu tô misturando o lilás com o rosa cereja e aqui o azul marinho. Então, aqui as cores começam a se encontrar, eu já vou mesclando também com o azul. E pode acontecer, quando a gente faz o fundo dessa forma, de soltar alguns pelinhos do pincel. Não tira na hora, tá? Deixa secar e aí sim, depois de seco, você vem e consegue com um pincelzinho também seco, passa e aqui o pelinho vai soltar. Se eu tentar tirar agora, eu vou acabar tirando a tinta. E essa fase aqui a gente realmente usa bastante álcool de cereal. Pode ficar sem medo, que quanto mais álcool aqui, a gente consegue ter uma transição melhor das cores. Porque a tinta fica mais úmida e a gente consegue mesclar. Tá vendo? Esse pincel aqui, ele quase não tem corante. É só mesmo para mesclar uma cor na outra. E a gente consegue fazer essa transição. Aqui eu subi um pouquinho. Enfim, a gente pode ir brincando. Olha, a gente sobe aqui em alguns pontos e vai brincando aqui com esse fundo de textura realmente. Esse fundo bem aquarelado. O importante aqui é a gente tomar cuidado do pincel não pegar excesso do corante e que fiquem uns gruminhos, porque os corantes nacionais, eles tendem a ficar umas pelotinhas no fundo, depositado aqui no nosso suporte. Então, às vezes, ficam uns gruminhos e aí não é legal, fica um excesso, fica manchando o bolo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar esse excesso, tá? Isso é bem importante. Não bate o pincel no fundo do suporte, pega sempre a tinta na superfície. Então, ele tá realmente todo manchado. E agora aqui, como eu falei, eu venho com o pincel sequinho, olha, e tirei, saiu o pelinho que ficou grudado ali. Então, feito o fundo aquarelado, bem bacana, nós vamos agora marcar. Eu peguei aqui, você pode pegar qualquer cortador que seja redondo, do tamanho que você quiser. Esses aqui são cortadores de cupcake e eu vou marcar aqui o centro para fazer umas mandalas, para fazer um desenho aqui bacana de mandala. Aí afundei aqui um pouquinho, eu venho na mesma posição aqui de centro e marco. Eu não vou afundar demais, tá? Eu só quero marcar para ficar mais fácil de fazer o desenho. Então eu venho aqui, olha, com outra aqui, posso inclusive botar metade embaixo, a outra metade bem em cima. Eu só quero realmente posicionar para eu depois servir isso aqui de guia para fazer a parte do dourado. O corante dourado eu vou usar esse aqui que é da Edible Art. Eu vou usar esse tom aqui que é mais intenso, é um dourado mais forte. Esse aqui é um dourado um pouco mais clarinho, então eu vou usar esse que é bem amarelo. E eu vou usar um pincel 00 bem fininho. E esse corante, esse metalizado, ele é ativado em água. Então eu venho aqui, você pode pegar um conta-gota ou um outro pincel para eu poder mesclar e conseguir fazer a ativação do corante. Eu tô com outro pincel aqui e conforme tiver necessidade, é só pingar um pouquinho mais de água e fazer esse movimento aqui para ativar. Presta bastante atenção para as cerdas estarem bem juntinhas. Eu só vou então contornar e muito cuidado para não ficar fazendo tracinhos e tracinhos, tá? Tenta prender um pouquinho a respiração e fazer um traço contínuo. Esse acabamento contínuo é que vai fazer o seu bolo ficar mais bonito. Então, evita ficar marcando vários tracinhos, tá certo? Lembrando sempre de unir as cerdas. Então, o centro da mandala já está aqui. Aí agora eu posso brincar, vou ativar um pouquinho mais, botar um pouquinho mais de água. E agora você pode brincar com a mandala do jeito que quiser. Então eu vou fazer aqui como se fosse quase uma flor. E nesse caso só tem que tomar cuidado para fazer sempre aqui na mesma altura, tá?
Então agora eu venho aqui com umas pétalas mais longas, bicudinhas quase como uma folha de cada uma. E aí a brincadeira da mandala você vai fazer como realmente quiser. Pode procurar na internet para se inspirar. Essas mandalas indianas ficam muito bonitas, até para fazer sozinha mesmo. Pode fazer um trabalho todo de mandala, com bastantes pontinhos, muitos detalhes. Fica bem interessante. Fazer a outra aqui, eu vou fazer de uma outra forma diferente, mas seguindo aqui esse centro que foi marcado. Então, olha, até para facilitar, para não encostar no bolo, não sujar a minha mão com o corante, eu seguro o pulso e, como eu falei, eu tento fazer em um movimento só, eu evito ao máximo ficar fazendo tracinhos. Aqui eu vou fazer por cima, não tá dando para ver, mas ó, e evita encostar a mão aqui no bolo, tá? Segura a mão, segura o pulso e vem em um traço só. Eu gosto desse corante porque ele não tem desperdício. Então, depois que você ativa, ele sai aqui a tinta perfeitamente, mas secou. Não cai, não pinga, não derrama. Ele fica e não suja, olha. Eu posso esfregar o meu dedo em qualquer uma aqui. Eu só não tô virando para não escorregar aqui a tinta. Mas tá vendo? Não suja. Então, para mim, ela é bem econômica. Eu gosto bastante. O importante da mandala é que sejam efeitos aqui repetitivos, tá certo? Eu aqui também vou fazer alguns desenhos, mas não pegando o bolo todo como eu fiz aqui. Aqui eu vou fazer realmente só um detalhe na base, só mesmo para dar um acabamento. Então, por enquanto eu vou dar uma pausa no dourado e agora eu vou fazer a silhueta da Jasmine saindo desse azul escuro. Então eu venho aqui, volto com o pincel 00 e vou fazer aqui a silhueta do rosto e o cabelo dela entrando nessa parte aqui. Então agora só o azul marinho. Então eu seguro a minha mão para não encostar no bolo. Começo aqui prestando sempre atenção para as cerdas não abrirem. Começo aqui a fazer a marca da silhueta do rosto dela. Caso você queira fazer, pode ser com transferência também, tá ok? Aqui a gente está fazendo a mão livre, mas pode ser como transferência também. Então aqui eu já marquei o topete, que vem a parte do enfeite da cabeça. Na hora que for aqui pintar, é legal inclusive seguir como se realmente estivesse pintando o próprio cabelo dela, para conseguir fazer também aqui o movimento completo. Então eu venho aqui, olha, como se fosse tudo cabelo, e aí eu consigo interagir de um lado para o outro. E dessa forma fica muito mais fácil de pintar uma silhueta. Por último, eu vou marcar o olho. Então, aqui, seguindo a parte do enfeite, como eu falei, eu venho aqui ainda seguindo a curva, como se fosse o cabelo dela. E dessa forma a silhueta vira mais real do que simplesmente pintar tudo retinho, tá certo? Nessa altura aí sim, eu já consigo vir agora com o rosto. Muito cuidado para o nariz não avançar demais nesse desenho, senão ela vai ficar com o nariz muito protuberante aqui, muito grande. Então, o nariz ele tem que vir aqui, olha, bem delicado, da mesma forma que a boca. E a gente vai dividir aqui em 3 partes para conseguir chegar na altura da cabeça, daqui do topo da cabeça, da testa, até o queixo aqui embaixo. Então, o queixinho dela vem aqui. 1, 2, 3. Essa é a altura do queixo. Aqui eu vou girar bem o pincel para ele ficar bem fininho. Então eu vou no próprio corante, encosto e vou dando uma giradinha para ele ficar bem fininho, para eu conseguir fazer a boca bem detalhadinha aqui, certo? Agora o pescoço e venho com o colar. Então, dou um espaço, risco o contorno do colar e venho preenchendo o resto. Aqui só uma pequena parte do busto, e aí eu já posso voltar com uma curva para fazer a outra parte do cabelo. Agora a ponta do rabo eu vou inclusive depois dar uma misturada aqui nessa parte do
fundo. Eu venho aqui bem grande. Olha, tá vendo? Eu só venho puxando um pouquinho e vou mesclando o desenho dela com o fundo. Então, vou preencher aqui essa parte central. Eu vou, inclusive, voltar aqui um pouquinho mais com o azul marinho, olha, e vou misturar ainda mais. Agora eu vou limpar aqui o pincel novamente. Eu posso fazer alguns detalhes nessa parte dela aqui com o dourado também. Então, eu vou voltar para essa paleta. Da mesma forma que eu fiz aqui para trás, eu vou fazer aqui na frente, agora para dar um acabamento para essas aqui que eu já fiz em cima. Eu vou fazer aqui embaixo uma menorzinha, meio de banda. Como eu falei, é só para servir de guia. Eu não vou cortar, eu não quero afundar aqui a pasta americana. Eu só quero realmente servir de guia, só para facilitar o traço redondo. E é legal a gente transferir nas dobras. Então, se eu dobrei aqui na parte de cima, eu vou dobrar aqui também na parte de baixo. Então, da tábua, eu vou subir essa mandala, que isso dá uma ideia de continuidade do desenho. Fazer mais uma menorzinha aqui também. Eu acho que agora só uma menorzinha aqui e aí complementa todo o desenho. Toda vez que você for fazer alguma composição, olha o contexto. Por mais que você esteja fazendo um desenho realmente livre, como é o caso aqui, é importante olhar o contexto e ver onde precisa de mais algum detalhe ou não. Mas nesse caso aqui da Jasmine, é realmente um bolo que pede muitos detalhes em dourado. Esse detalhe indiano é bem interessante, então vale a pena aqui caprichar nos detalhes em dourado. E está aqui esse bolo hoje inspirado na Jasmine, mas bem abstrato, mais inclusive para o lado indiano do que da personagem em si. Opa, eu disse que acabou, mas eu esqueci de marcar aqui o cílio dela. Parte fundamental para a gente ver onde está posicionado o olho, é muito importante. Agora sim, temos aqui a Jasmine com várias mandalas. E nesse estilo bem de aquarela.